Olá pessoal, Deus abençoe, graça e paz. Estamos aqui e nesse momento nós vamos dar continuidade à nossa aula, ao curso do IBADEP, curso básico de teologia. Para tanto vamos fazer uma oração, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela bênção de poder estar aqui de volta e compartilhar a bênção desse estudo, o estudo da tua palavra. Pedimos a tua direção, Espírito Santo, esclarecimento, a revelação da tua palavra. Assim te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Muito bem. Nós vamos estar estudando hoje o segundo capítulo, né, da nossa disciplina Administração, né, e Liderança. A administração e liderança é a nossa terceira disciplina. E nós estamos hoje tratando do segundo capítulo que tem por tema a organização da igreja. Nós vamos ver aqui a organização da igreja, o objetivo da organização. É claro, estamos falando de uma organização da eclésia, eclesiástica. Organização composta de regenerados. Estamos aí na página 47, você que está com o livro, página 47. E aí vemos argumentos a favor do rol de membros, do tema da diretoria. Nós temos também aí, compondo essa diretoria, nós temos aí alguns elementos de estudo: imóveis, equipamentos, planejamento para o tempo, manutenção, cerimônias. E, por fim, lá embaixo nós temos também a cerimônia de casamento, alguns outros pontos importantes, e a perturbação, o sossego, ao leio. Então, iniciando aqui a nossa aula, nós vamos ver que a igreja é uma comunidade organizada. Embora ela é uma eclésia, mas ela também é uma instituição. Ela é uma comunidade de cristãos, tem um sentido corpo místico de Cristo, representa o corpo de Cristo, mas ela também é uma instituição. Como é uma instituição, ela precisa também ser organizada. Então, a pergunta é: por quê? Por que é necessário organização no que diz respeito à igreja? Porque o seu Criador é organizado. Quem instituiu a igreja foi o próprio Deus. E Deus é um Deus organizado. E a exemplo disso é só ver a criação, né? Tudo está no seu devido lugar. Êxodo 25, versículo 8, quando o Senhor manda Moisés estabelecer o tabernáculo no deserto, você vai ver como Deus é detalhista e organizado em tudo aquilo que vai colocar diante de Moisés para construir o tabernáculo. Página 48. Vire sua página aí, página 48. Nós temos aí 3 situações, né, que implica a organização da igreja. E a primeira dela é que a igreja ela é organizada, né, com o propósito de, a sua organização, ela tem o propósito de promover o máximo de eficiência. Então, o objetivo da organização da igreja, em todos os seus sentidos, é justamente para promover uma boa eficiência no seu trabalho, naquilo que ela faz como agência do reino de Deus, ok? Então, uma igreja que não é organizada, é claro que ela não vai ter um trabalho eficiente, ela não vai ter uma estrutura eficiente, ela não vai ter um ensino eficiente, ela não vai ter educadores eficientes, ela não vai ter obreiros que trabalhem com eficiência. Então, não tem como ter eficiência no trabalho, sucesso no que se faz, quando não há uma organização. Então, a organização ela gera eficiência, ok? Quando a igreja é organizada, ela só tem a tendência de crescer, né? Tem tendência de avançar e chamar a atenção das pessoas, né? Porque as pessoas veem quando uma igreja é organizada.
Quando a igreja tem o seu perfil de organização, a igreja percebe isso e, é claro, quem não vai desejar estar numa igreja que é organizada. Página 48 ainda, nós temos ainda uma outra característica da igreja organizada. O que é que a organização gera? Primeiro, ela vai gerar ou promover eficiência. Segundo, ela vai promover ou gerar segurança, né, para a comunidade. Então, ela vai gerar uma segurança para a comunidade, ok? Ou seja, as pessoas que estão ali naquela comunidade, elas vão se sentir seguras, não só no contexto espiritual, mas também no contexto social, né? Em ver todo o trabalho daquela igreja dentro de uma organização, ok? E as pessoas vão ver que aquela organização é uma organização séria, não é um trabalho ilegal, não é uma comunidade paraguai, né, como alguns dizem aí, sem legalidade, né? Não, senhor, é uma comunidade onde as pessoas vão desejar estar presente, as pessoas vão desejar fazer parte dessa comunidade. Página 49. A igreja é uma organização composta de pessoas regeneradas. E é claro, não tem como a igreja ela não ser composta de pessoas regeneradas. E no que diz respeito à administração e liderança, então é necessário que aquele que conduza a liderança dessa igreja seja regenerado, seja uma pessoa convertida, ok? Não se pode colocar na frente de uma igreja um homem não convertido, se bem que esse ato de regeneração é uma obra do Espírito Santo no interior de cada cristão, mas deve ser colocado como a liderança de uma igreja uma pessoa realmente regenerada, transformada pelo poder do Espírito Santo, certo? Isso é importante. Então nós temos aí também rol de membros, né? Existem líderes que não gostam de ter essa organização no que diz respeito ao rol de membros, mas é importante ter cadastro de rol de membros da igreja sim. Só que não precisa, quem não precisa, é importante fazer essa distinção aqui. Quem não precisa de rol de membros é a igreja invisível. Eu já falei aqui no começo da aula, quando falamos sobre a igreja, né, que a igreja invisível, né, ela se encontra no meio da igreja visível. A igreja invisível é aquela que vai ser arrebatada. Você sabe que, infelizmente, nem todos que se diz igreja, no contexto visível, realmente será salvo. Mas a igreja invisível, ela está entre aqueles que estão ali, visível, como nós não temos e não podemos e não sabemos quem de fato é salvo, porque a obra da regeneração é algo que surte no interior de cada cristão. Então, o julgamento cabe a Deus. Mas o rol de membro da igreja visível é necessário fazer, ok? Então, é importante por quê? Porque quando você vai, por exemplo, você vai fazer uma viagem, então, você tem o seu cadastro ali, você também, com certeza, após a organização do seu cadastro, a igreja também ela vai fazer a sua carteirinha de membro, tá certo? Vai dar a você a carteirinha de membro e você, sem dúvida alguma, vai estar podendo se identificar numa igreja onde chega, né? Tem igrejas que exigem carteira de membro. Por exemplo, você vai visitar uma igreja, lá é Santa Ceia. Se você não apresentar a carteira de membro, você não ceia. Você vai para um outro estado, como é que a pessoa vai saber identificar você como um membro da igreja que você está em comunhão com a igreja? Só através de uma identificação, né? E ali vai os seus dados, vai o dado do seu pastor, vai os dados da igreja, né? O CNPJ. Então vai toda uma documentação ali na
a sua carteira de membro. Então isso é importante. E você deve exigir isso do seu pastor, tá certo? Você deve pedir isso ao seu pastor. Sua carteira de membro. É um direito que lhe assiste como membro e como líder também. E para isso é necessário que haja uma organização, tá certo? Dentro dessa organização vai estar incluso também a organização dos cadastros de membros. Página 51. Normas para se tornar membros. E aí nós temos aqui algumas normas básicas. Primeiro, aceitar a Cristo. Tem que aceitar Jesus para se tornar membro. Passar por um discipulado, que é um período de 3 meses para educar essa pessoa no convívio e na comunhão da igreja. E após a disciplina, passar pelas águas do batismo. Certo? Aí nós temos aqui também a diretoria formada por pastor e secretário e alguns outros líderes, se assim for necessário, dependendo da estrutura da igreja. Okay? Então é bom frisar que sobre essa diretoria está o pastor como líder geral, certo? Na diretoria tem lá o secretário, tem lá o tesoureiro, enfim. Mas o pastor, certo? Ele é o líder geral dessa secretaria. Ou seja, toda a documentação, tudo que se passa pela diretoria tem que também ser passado pelo pastor desta igreja. Então o pastor ele distribui tarefas aos líderes e espera que não seja preciso interferir-se nessas tarefas. Ou seja, na diretoria justamente isso, para que possa ser distribuído as tarefas. E o corpo da diretoria é justamente para ajudar o pastor nas muitas atividades que existem dentro da igreja. Então, resumindo, que eu e você possamos ser bons colaboradores, né, do nosso pastor, do seu pastor, para que ele não possa ser necessário se intervir ou trazer problemas para o pastor, mas sim solução. Um bom líder não leva problemas para o seu pastor, ele leva a solução para o seu pastor, certo? E aí, com isso, você vai desenvolver. Amanhã você vai se tornar um bom diácono, um presbítero, um evangelista, de acordo com o ministério que ali você faz parte. Página 58. Imóveis e equipamentos. Então, hoje em dia as pessoas buscam muito congregar em igrejas onde há uma estrutura mais confortável, né? Isso é relativo, né? Nos dias de hoje existem muitas pessoas que buscam viver dessa forma, né? Quando se vai buscar congregar numa igreja, dificilmente alguém não busca uma igreja centralizada, né? Uma igreja que tenha ar-condicionado, uma igreja que tenha uma estrutura, né, onde ele possa socialmente se estabelecer, tenha segurança. Lembra daquilo que nós vimos no começo? Uma igreja que passe para ele uma boa acomodação, segurança e, acima de tudo, né, uma boa mensagem do Evangelho. Né? As pessoas buscam palavra de Deus. É claro que nem todo mundo tem esse ponto aí importante, buscar ouvir a palavra de Deus na sua essência, mas essa é a prioridade que se deve dar quando se busca congregar numa igreja. Mas o fato é que poucas pessoas elas buscam essa centralidade do Evangelho, mas a maioria delas buscam congregar numa igreja que tem estrutura, né? Então, muito bem. Por exemplo, quando se vai abrir uma igreja, precisa ver se há movimentos ali, né? Não se vai abrir uma igreja em qualquer lugar, né? Se abre uma igreja onde você percebe que tem movimento, né? Por exemplo, um lugar centralizado, né? Um lugar onde tem povo, pessoas, né? E o imóvel que vai ser construído ali também deve ser um imóvel com uma visão ampla. O pastor não deve visar só construir o salão da igreja, mas construir departamentos para crianças, departamento para diretoria, departamento para escola bíblica, salas, né? Então,
deve ter essa visão geral aí, exatamente para dar uma melhor comodidade aos membros da igreja. Vamos para a página 59. Página 59. Planejamento para o templo. Então, o líder ele deve planejar, né? Não deve planejar só visando o salão que vai comportar o povo, certo? Mas deve visar vários aspectos que vai ajudar a recepção dos membros da igreja. A manutenção do templo em tudo das coisas do templo, e isso é feito com dízimos e ofertas, né? Embora nós vamos perceber que em relação à manutenção do templo, isso só acontece com os dízimos e as ofertas dos membros da igreja. E aí você vai perceber que, infelizmente, tem os antidizimistas, né? Antidizimistas são os anti-ofertantes, e infelizmente é um fato. Mas é você e eu que tem mantido a obra de Deus. São os nossos dízimos e as nossas ofertas que mantêm a obra de Deus, e isso é preciso ser compreensível. Inclusive, você que é um líder, você deve ser um dizimista, você deve ser um ofertante, porque você é exemplo para o rebanho, né? Como você liderar um povo, se você não é dizimista, se você vai ensinar isso ao povo, né? Porque dízimo e oferta são meios da graça do Evangelho, né? Não é invenção do pastor, da reforma, não. É meio da graça do Evangelho, ok? Aí vem aí as cerimônias dentro do templo. Deve acontecer as cerimônias que devem acontecer dentro do templo, não é? Quais são? Nós temos aí o casamento, nós temos a apresentação de crianças, cerimônia fúnebre também. Há igrejas que não fazem, mas não há nenhum erro nisso. Ceia do Senhor, batismo em águas também pode-se fazer dentro do templo. Recepção de membros, né? E culto de Santa Ceia. Também tem formaturas que podem ser realizadas dentro do templo, ok? Então, todos esses acontecimentos aqui, essas realizações, podemos chamar de cerimônias que podem ser realizadas dentro do culto, ok? E, claro, no que diz respeito ao batismo, pode-se batizar por aspersão em casos específicos. O batismo que nós exercemos é por imersão, mas em alguns casos, por exemplo, tem pessoas que estão no leito de uma cama, elas não podem se levantar, decidiu aceitar Jesus e quer se batizar, né? Então, pode sim ir lá e batizar essa pessoa por aspersão. A pessoa está presa, não tem liberdade para sair, não pode sair, a justiça não libera, então pode se batizar aquela pessoa também por aspersão. Página 66. Aí vai falar sobre a perturbação ao sossego alheio. Então, isso aqui vai falar sobre exatamente os ajustes de som, né? Então, hoje em dia, já se exige, né, aquelas portas de vidro. Exige-se porta de vidro para abafar o som, para o som não passar para a vizinhança, né? Inclusive, tem igrejas que moram justamente em meio à comunidade. Tem igrejas que moram mais centralizadas, né, em lugares, centros de comércio. Mas tem outras igrejas que já moram assim em bairros e rodeado de lares, de casas. Então, já exige uma porta de vidro, né, para abafar aquele som ali. E a lei permite até 80 decibéis, né, de barulho. Então, passando disso aí, já está infringindo a lei, certo? E outra coisa, o som deve ser colocado um som ambiente, não um som de barulho, né? Um bom som não é aquele que faz barulho, é aquele que comunica a mensagem, é aquele que comunica a adoração, que comunica o louvor de forma receptiva para a igreja. Às vezes tem crianças de colo, né? Crianças recém-nascidas, e aquele barulho, né, pode trazer um problema audicional daquela criança. Página 73, vamos falar sobre administração, ok? Isso
é para qualquer instituição. A administração é a forma de governo, é a forma que se estabelece critérios para reger uma comunidade ou uma agência secular, certo? Para administrar pessoas, seja área financeira, enfim, seja uma instituição, como eu já falei, a administração serve justamente para isso. Mas o que é administrar? Administrar prevê ter uma percepção dos acontecimentos, ok? É comandar, é dar direção, é orientar, é coordenar, é presidir uma organização. Isso é administrar. E para isso precisa ter habilidade, precisa ter flexibilidade, né? Precisa ter muita habilidade no que vai fazer. Nós vamos ver a página 78. Administrar os bens da igreja. Nesse sentido, a igreja é uma comunidade sem fins lucrativos. Então, os bens da igreja devem ser administrados sem fins lucrativos, tá? E sem deixar a desejar. Deve ser administrados sem nenhum motivo de fins lucrativo e sem deixar a desejar. E aí na página 79, nós temos a secretaria e o tesoureiro, ok? Nós temos a secretaria e o tesoureiro. E aí é importante entender a necessidade que a igreja tem de ter uma ata, né? Nessa ata ter registros de rol de membros, nessa ata ter registro dos acontecimentos mensais, anuais, mas é claro, nem todas as igrejas procuram ter essa organização. Nessa ata registrar reuniões extraordinárias que se faz, entrada e saída de membro, ok? Então a ata é importante, indispensável para que se mantenha a organização e uma boa administração para essa igreja. Deus te abençoe. Na próxima aula estaremos abordando, né, sobre... nós estaremos abordando sobre a administração e liderança. Bons estudos para você.